A gente tem aqui esse símbolo que vocês já estão cansados de eu desenhar ele. E a gente tem um complexo cujo núcleo é um arquétipo que vai formar a minha sombra e que é atravessado pelas energias de ânima ou ânimos, né? Vou botar aqui, ânimos. Aí. Tá tudo aqui, né? Ele concentra aqui nessa área aqui. Aí lembra que a gente tem um campo de força até em volta dele, né? Que é essa energia, esse núcleo afetivo. A gente está falando aqui primeiro da projeção. Aí a gente encontra uma pessoazinha aqui que também tem uma vibração, não é assim? Aí essa pessoa, o que ela fala, os comandos de voz dela, o comportamento dela, sintoniza com a vibração do complexo. Quando faz isso, aí constela. Quando constela, ele toma o ego aqui, ó. Né? Ele entra no ego. Aí eu sinto essa vibração. O nome disso aqui é projeção. Isso aqui a gente já sabe. Ou seja, ele vai ter uma relação afetiva com o que está vindo de fora e uma relação afetiva com o que está vindo de dentro. Ele vê o complexo na pessoa, ou pode botar aqui também no mundo, né, que não necessariamente é uma pessoa, pode ser qualquer coisa, ele vê o que está dentro dele, lá fora. Isso é projeção. Lembrando que ela vem com essa carga afetiva. Né, ela vem com essa carga afetiva. Tem essa alteração, algum tipo de emoção. Que acontece a projeção. E não necessariamente vem com essa carga emocional. E essa projeção ela pode acontecer numa imagem externa, né, aqui fora, de maneira externa, ou através de fantasia ou imaginação aqui dentro, né, de maneira interna. Aqui, ó, ela ocorre através de imaginação, que é diferente, né, de fantasia, e fantasia. Basicamente falando. Lembra dessa aula, não? Faz sentido? Que a gente faz a visualização, né, e tal. Então esse foi o primeiro mecanismo de defesa que a gente viu lá, os mecanismos de fuga, né, que ela chama do ego. Por quê? Porque quando eu uso a projeção, o ego não se vê. Né, ele não olha para o complexo, então ele foge de si mesmo. O self tenta apresentar para ele através do conteúdo da projeção e ele foge na projeção. Não sou eu, está no outro. Aí ele foge. Está entendendo? Como está projetado, o ego, não, eu não sou essa pessoa. Né? E além de não ser, ainda critico quem acha que tem o que eu tenho, né? E que eu não quero ver. O sintoma da projeção, dos principais. Julgamentos. Que é o lado do evangelho, maledicência. Por isso que Jesus falava, não julgueis. Ou seja, o que você possivelmente vai estar projetando. Se você está projetando, está falando de você. Aquela ali é a primeira cena de psicoterapia da história da humanidade. Né? Tava todo mundo projetando. Aí quando ele escreve no chão, ele desmantela a projeção. Hoje a gente faz isso em psicoterapia. A gente não escreve no chão, não é isso. Mas a gente desmantela a projeção. Aí a pessoa, por exemplo, tá lá, a pessoa estava lá e tal, eu vou me mudar de Brasília. Mas por que você vai se mudar de Brasília? Porque Brasília é uma cidade mesquinha, de pessoas, né, terríveis, só tem corrupção. Brasília já virou uma pessoa. Né? Ela estava se projetando. Estava projetando. Ou seja, quando ele estava falando de Brasília, ele estava falando dele. Faz sentido? A projeção ocorre em qualquer lugar, qualquer coisa. A maioria das pessoas que fazem cirurgia bariátrica e que não fazem psicoterapia, elas voltam a engordar. Por quê? Porque tem uma projeção na comida. Não adianta eu operar o órgão físico e a minha relação psicológica com a comida continuar a mesma coisa. Aí, a maioria das pessoas que tem algum transtorno alimentar, por exemplo, eu já vi pessoas que começaram a desenvolver uma intolerância muito grande a vários tipos de comida e começaram a definhar, ou pessoas que estavam com problema de obesidade, caminhando para uma obesidade mórbida. 90% dos sonhos eram com comida. Muitos sonhos com comida. Né? Ou seja, tem uma projeção ali. E o que eu tenho reparado muitas vezes nessas pessoas
É que quando a gente come, a gente não fala assim, nossa, não aguento mais, estou satisfeito. Essas pessoas têm uma série de insatisfações em várias áreas da vida. Não estão satisfeitas com o salário, não estão satisfeitas com o emprego, com o casamento, com o filho, com a relação. Então isso começa a ficar instintivo, percebe? Algo começa a ser projetado na comida. E a comida também ela aparece muito como um prêmio, né, pra gente. Ah, eu tive um dia tal, mereço aquele sandubão, né? Eu faço isso direto. Né? A gente usa muito a comida nesse sentido, é ou não é? Ou seja, a gente pode se projetar na comida. Esses dias eu estava vendo um documentário, eu não lembro exatamente do conteúdo da projeção da pessoa em relação à comida. Mas ela tinha um problema muito sério de obesidade e ela relatava a comida quase animando. Ó, veja só, na psique do primitivo ele via a pedra como tinha um espírito na pedra. Aí essa menina relatava assim, a comida é minha amiga, né? Eu fico solitária, as pessoas não conversam comigo, e a comida me ajuda. Ó, já virou um ser. Olha a psique do primitivo aí. Já está lá. Né? Ela transformou a comida numa entidade. Né? E está lá. E ela começou a engordar muito, né? Muito, por um complexo. Que não satisfazia, né? E ela começou a passar por esse conflito. Então, tudo isso está ligado. A mesma coisa é o dependente químico, a questão da sexualidade. Né? Quando a gente não tem... Lembra da aula dos símbolos? Né? A gente precisa enriquecer o ego de símbolos para que essa sombra possa ficar simbólica e se manifestar nesse ego. E quanto mais rico de evangelho, mais rico de intelecto, de cultura, de capacidade de expressão de todas as formas esse ego tem, mais eu posso manifestar esse self de maneira simbólica, sem ser literal, sem ser aquela coisa muito primitiva. Se eu não tenho símbolos, né, ou minha capacidade egóica é enfraquecida, a energia que era para sair aqui, lembra que eu até dei o exemplo do amor, que parece uma turbina, como eu não tenho esse símbolo, a energia escoa e vitaliza os complexos de natureza primitiva. Ela vai para dentro da psique, ela faz um refluxo para dentro. Quando ela volta, ela começa a gerar comportamentos que são típicos do instinto, que é, por exemplo, comportamentos repetitivos. Por exemplo, as compulsões, elas não são uma repetição, e o instinto é isso, o coração bate, eu como várias vezes, o estômago tritura várias vezes. Ou seja, eu vou ficando com comportamentos extremamente muito próximos do instinto. Porque como eu não tenho símbolos para desaguar a energia, ela volta para dentro da minha camada mais primitiva e dá vida àquilo. Ela vai dando vida e eu vou ficando primitivo. Vou ficando muito sexual, muito comida, né? Muito enraivecido, vai ficando tudo lá para dentro, muito repetitivo em tudo. Porque essa é uma característica do instinto. Só que ele aparece na psique com esses toques, essa energia com essa característica. E há alguns tipos de projeção que são de naturezas mais psicóticas. A psicose é o quê? É partir, psicotizar, né? Quebrar, partir. Eu vou são várias coisas partidas, eu não tenho uma imagem completa. Então o psicótico muitas vezes faz uma projeções bizarras, de coisas bizarras, por exemplo, ele vê pênis, ele vê um peito na parede, ele vê pedaços de coisas por um tipo de projeção. E a gente já está fazendo num nível de desintegração da psique, uma projeção já mais bizarra mesmo. Né? Coisas, né, baratas subindo pelo corpo, essas alucinações, são também tipos de projeção. Que o espiritismo vê um pouco mais fundo, porque sabe que existe uma energia. Né? Tem uma energia ali. Por exemplo, quando a pessoa começa a beber muito, os alcoólatras, eles têm muito uma alucinação de que o bicho está sendo coberto por barata ou por algum tipo de inseto. Né? Aquilo ali é o quê? É forma-pensamento. É forma-pensamento. Ele começa a ficar um ego tão primitivo, tão sem pouco símbolo, tão concreto na substância, que não tem como essa sombra se manifestar. E ela escoa lá para dentro e faz essa forma-pensamento. Imagina só que você é um homem das cavernas. Você está lá, no período das cavernas, você não sabe falar, só sabe grunhir e caçar. Imagina quando você entra numa caverna, o que é que você vai encontrar? Rato, barata, cobra, não é isso? Estava lá. Olha as imagens que tem no nosso inconsciente primitivo. Essas imagens que estão no inconsciente explicam, por exemplo, essas ideoplastias. Por que ele não pensa, por exemplo, que o corpo está coberto de flores quando bebe? Tem uma alucinação assim.
Porque isso tem uma energia. Quando eu entrava na caverna e olhava para aquilo, aquilo me dava medo, né? Eu não sabia o que era, aquilo não tinha nem nome. Ou seja, é uma energia extremamente primitiva, que eu não consigo nem dar um nome para ela, porque eu nem tinha um nome para ela. O que eu chamo de barata eu conheço muito bem hoje, através da ciência. Como eu não sabia, escoa e vitaliza essas imagens e cria essa forma de pensamento. Ou seja, a escolha da imagem pela psique que faz a forma de pensamento não é à toa, não é por acaso. Olha o umbral do suicida. O umbral do suicida narra Ivone Pereira que são cavernas, né? Coisas pedregosas, secas, né? São coisas extremamente primitivas, né? Porque o fluido vital que deveria escoar para o corpo, como não tem um corpo, ele volta em refluxo para dentro da psique. O conjunto daquelas mentes forma aquela imagem do umbral. Mas que está vitalizando o quê? Os complexos que estão no inconsciente dos suicidas que estão lá. Aí forma aquela imagem. Faz sentido? É complexo, a gente está falando, por isso que o nome é psicologia profunda, né? A gente está trabalhando a matriz dos problemas. É justamente por isso que o Espiritismo trabalha o lado racional das coisas. Tipo assim, cada vez que eu conheço mais a matéria, menos eu projeto nela. Esse é o objetivo da ciência, né? O que a ciência fez? Ela desmantelou a fase mítica nossa. Ela foi explicando, ó, gente, não existe um Zeus, é uma natureza. E ela funciona assim, vem uma nuvem, condensa, chove e tal. Aí ela vai desmistificando e acaba a projeção. Naquela imagem, ela vai se remontar em outra coisa, mas naquilo não vai mais. Ou seja, como que eu arrebento uma projeção? Como que eu desmantelo ela? Raciocinando sobre o conteúdo dela. Aí ela começa a voltar, né? É tanto, por exemplo, quando você vai no psicólogo, esse cara que estava falando de Brasília, né? Aí você fala, o que você acha de Brasília? A psicóloga adora essas perguntas, né? Aí a pessoa começa a se projetar. Aí você já sei como é fulano. Ele tem um lado mesquinho, né? Um lado isso, um lado aquilo. E a pessoa está lá descendo o malho e ela está falando dela, né? E você vai olhando, mas tem um lado positivo. Aí como é que é sua mãe? Ah, minha mãe é uma guerreira, né? Me educou muito bem. Ele está falando da mãe psíquica dele, como ele experimentou a mãe. Isso é uma projeção de conteúdo positivo, né? Você botar 5 filhos, cada um vai desenhar uma mãe diferente, porque cada um é uma projeção, né? Aí você fala, e o que mais? Como é que é mais sua mãe? Fala aí dela para mim. Aí ele vai falando, não, é porque ela foi raçuda, ela fez isso, me incentivou, a gente não tinha nada, eu consegui conquistar as coisas, tudo por conta dela, pronto, está projetando. Percebe? É essa a experiência em cima dela. A não ser que realmente você conheça o objeto que você está falando. Quando eu digo objeto, não é reificar. Objeto é tudo onde a energia espiritual vai na direção. Objeto pode ser uma pessoa, uma coisa, uma entidade que você cria na sua cabeça, um espírito, qualquer coisa é o objeto da projeção. É o alvo, né? É o alvo da projeção. Então, quanto menos eu conheço, né, mais eu projeto. Quanto menos eu sei, mais eu vou entrar numa participação mística com aquilo, né? Então, esse é um dos motivos, por exemplo, quando você vai na terapia, você não se envolve na vida pessoal do psicólogo, né? É óbvio que não é só isso. É para manter também um distanciamento, para que tenha um cuidado, um olhar. Por exemplo, tem uma pessoa que é assim, meu pai era muito seco. Meu pai era muito seco, ele agredia minha mãe, criticava muito e tal, e não sei o quê, e papai falou do pai. Aí eu estava conversando com essa pessoa, aí eu perguntei assim para ela, você sonhou? Ela, nossa, eu sonhei. E eu vou te contar, vai ser um sonho, mas não me critica não. Pronto, o pai já estava em mim. Já projetou, já estava projetando. Né? Quando eu pedi para que ele contasse o sonho, na cabeça dele ele já estava me vendo criticando ele, já tinha uma imagem lá. Então é mais ou menos isso, né? Esses temas, o que é que ele estava fazendo? O pai psíquico dele estava sendo projetado em mim. Como ele não me conhecia, ele estava vendo um homem crítico, né, que ia criticar o sonho dele, que ia falar uma personalidade mais assertiva, mais agressiva. E eu estava lá, caladão, só perguntei, né? Foi só isso. E ele já estava me vendo, já criticando o que ele ia falar. Faz sentido ou não? E era uma projeção. A espiritualidade, quem produz filme, quem trabalha com psicologia de massa sabe de tudo isso. Por exemplo, Star Wars, ET, é tudo junguiano. Esse pessoal tudo leu Jung, eles têm lá o arquétipo do herói. Você vai ver esses filmes, é a mesma coisa que está lendo os livros do Jung.
É os mesmos dramas. Por quê? Porque é arquetípico. Então, se eu fizer um filme que está na psique de todo mundo, esse filme vai fazer sucesso. Olha aí os Vingadores aí. Lota, né? Por quê? Porque está na alma de todo mundo. Eu mesmo adoro, não perco um. Estou lá me projetando. Né? Mas a gente olha, analisa tudo aquilo, e você vai. Por quê? Porque é da psicologia da massa, é do coletivo. A espiritualidade, sabendo isso, ela traz a figura do líder, né, para virar um vetor de projeção. Só que tem um pepino aí. Porque quem recebe a projeção tem que ter alma para aguentar esse negócio. Porque senão aí você infla, aí você vai cair no lugar que a projeção da pessoa está querendo te colocar. Que é no lugar de santo, de guia, de mentor da humanidade. E tá, é tanto que o próprio Divaldo relatou, estava lá na Bahia, lá no Encontro Fraterno com o Divaldo, ele fala o momento que ele passou por um processo de inflação terrível. No qual ele fala que começou a escrever obras sobre disco voador, começou a se achar especial. Aí ele percebeu que estava sendo obsidiado quando o espírito assinou Joana errado. Escreveu o nome errado, Joana de Ângeles. Né, porque a Joana tem uma grafia especial, que ela dobra o N lá, né? E ele escreveu com um só. Aí ele falou, ixi, tem alguma coisa acontecendo. Aí na inflação a obsessão pegou ele. Mas médio passa muito... O problema é como você passa por isso, né? É como você passa por esse processo. Então, quem recebe a projeção cai no jogo da energia. E isso é perigoso. Porque se eu começar a projetar, né, tudo que eu não realizo, né, primeiro eu vou começar a ser um seguidor cego. Né? Tudo que a pessoa falar, eu vou embarcar nisso. Você pode ver que todas as vezes que a massa escolhe alguém para se projetar em cima dela, de imediato já cria um rebanho. Aí já começa a seguir, vai em todas as palestras, faz todas as coisas, chora na presença da pessoa. E eu não estou dizendo que é real, que essas pessoas não têm uma santidade. Né? Acho muito pouco provável se estivesse, por exemplo, na presença do Chico, eu não choraria. Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Mas todas as pessoas relatam energia diferente nele. O que não ocorre na maioria das pessoas, porque Chico era fora da curva. Então, é aquele que dorme na fila esperando o artista sair do hotel. Né? É a projeção. É uma projeção. Né? É aquele que passa ali a noite esperando. Ele tem todo um sacrifício para encontrar com aquela imagem. Né? Percebe o nível que chega uma projeção? Tem toda uma adoração e a pessoa está se vendo naquilo. É um conteúdo, é um espelho. É um espelho. É tanto que eu até trouxe esse exemplo, né? Tinha uma pessoa que estava com a imagem de um palestrante tão idealizada, né? Que quando ele começou a se humanizar, né? Quando as pessoas começaram a saber da vida pessoal dele, a pessoa se revoltou. Falou, não acredito que fulano se separou, que ele teve uma crise no casamento, eu nunca mais vou nas palestras dele. Ou seja, você vai dar paixão ao ódio num relâmpago. Isso é o sintoma da projeção, percebe? É uma coisa cega, né? Ela te cega. Por isso que, de repente, você está lá, eu amava, ela me traiu, obsessões se constroem baseado nisso aí. Né? Eu amava, eu amava, né? E tal, quando é um discurso da mulher ou de um homem. Né? E quando esse discurso apaixonado, o outro lado disso é um ódio rápido, né? É uma coisa que vai daqui para lá, é sempre muito polarizado. Isso é sinal de que o conteúdo está muito inconsciente. Né, que a pessoa se conhece muito pouco, tem uma ânima muito idealizada, um apaixonamento por uma imagem, e quanto mais eu me conheço, menos eu passo por isso, porque os conteúdos vão ficando muito relacionados com a consciência é acostumada a ver isso, então eles perdem um magnetismo hipnótico sobre o eu, eles vão ficando mais fracos, mais desnutridos e o ego mais forte. Então, tanto que a gente vê os grandes missionários que não tem mais essa necessidade nossa da curva normal, de estar com um esposo, um esposo, né? A ânima dele está em outro lugar, né? A ânima dele está no ideal religioso, numa missão, né? Já é uma coisa mais etérea, é um espírito que já está lá bem à frente, não é uma coisa corporificada, não é uma ânima baseada num eros, né? Que está muito preso à questão do instinto, que somos nós, normal, e a gente tem que viver isso com a educação. A gente está falando do ânima já num ágape, uma coisa já muito mais além. É por isso que a Joana fala dos mecanismos de fuga. O nome do capítulo é esse. Né? Esses mecanismos é isso, né? É fuga.
É como o ego evita de olhar para o conteúdo do complexo. É através desses mecanismos. Enquanto está lá na comida, eu estou em paz. Nossa, que comilão, né? Que não sei o quê, e vou descendo malho. E à medida que eu vou fazendo isso, eu fico, tá lá. Eu estou tranquilo, isso não está em mim. Então eu não tenho crise, o eu não sofre. Ele se defende de si mesmo. Né? Por isso que o tempo da alma é diferente de um tempo objetivo. Olha o conto, olha o mito, né? O conto, por exemplo, ele começa, era uma vez, ele não começa assim? Ele não começa, foi em 1900 e bem delimitado. Não é, era uma vez, ou seja, é atemporal. Não sei quando foi, é no tempo da alma. Né? E a alma é assim, ela não tem tempo. O tempo é o tempo da alma. O medo está muito ligado à experiência religiosa, né? Quando o primitivo olhava para essa natureza, né, olhava o animal que ele não conhecia, o relâmpago, a chuva, né, ele tinha medo. Ele se defendia daquilo, né? E de repente desse medo ele passa para uma veneração, né? Ele começa a venerar o raio, o sol, a chuva, ele passa a venerar. E ele começa a projetar o lado espiritual dele lá. E aí surge um espírito na pedra. Da onde saiu isso? Da projeção. Ele começa a olhar pelos conteúdos da projeção. Por isso que a mitologia é um lugar riquíssimo para ter acesso à psique. Né? Porque como o pensamento racional era muito desnutrido, não é que ninguém raciocinava na época, não é isso. Mas como eu não tinha um crivo, de um julgamento muito severo sobre a matéria, eu estava livre para me projetar. Eu não sei do que é feito essa madeira desse púlpito, esse plástico aqui, então eu me projeto. Hoje eu sei que é uma substância que sai lá da tabela periódica. Como eu conheço, já não posso projetar. Isso é inconsciente, é um mecanismo de fuga. Entendeu? Então, todo esse conteúdo, né, esse conteúdo que sai nos mecanismos de fuga, é nosso, é 100% nosso. Né? Coisas que eu ainda não realizei, que estão lá latentes no self para eu poder realizar, e coisas que eu já realizei e que são negativas ou positivas estão inconscientes para mim. Aí eu vejo no mundo, né? Imagina aquele adolescente que ele conheceu aquela banda lá. E ele, nossa, essa banda é legal. Aí, de repente, ele está usando a roupa, escutando a música, falando as coisas que tem na música. Às vezes, por exemplo, o pessoal que é de determinadas culturas falam as mesmas gírias, né? Ou seja, eu tenho um objeto, né? Quando eu digo um objeto, uma pessoa, geralmente nesse caso da introjeção é uma pessoa, e eu não tenho essas características, mas isso por algum motivo me encanta. Isso não faz parte da minha personalidade. E eu, por um processo mesmo, sendo bem simples, né, de imitação, eu começo a pegar essa energia e colocar o meu eu para vivenciar como se eu fosse igual a essa pessoa. Ou seja, primeiro eu engulo as características, as virtudes que eu vejo na pessoa. Olha o caminho, presta atenção. Primeiro eu engulo, olha o nome, introjetar. Quando depois que eu acho que é meu, eu faço um outro processo. A gente está falando aqui de introjeção, né? Depois que eu introjeto, eu me identifico. Que é o quê? Primeiro eu engulo e depois eu me transformo naquilo. A identificação é o resultado da introjeção. Aí eu começo a achar que eu sou igual a pessoa com qual eu peguei as virtudes. Tipo, nossa, adoro esse palestrante. Aí começa a fazer palestra igual a ele, a falar dos textos dele, a fazer tal coisa. Aí eu começo a introjetar coisa que eu não tenho. O pensamento é dele, não é meu, né? Aí eu começo a criar esse papel. O eu começa a pegar o que é do outro, e quando ele engole essas coisas, ele gera um processo de identificação. É quando ele, pronto, eu sou igual a ele. E isso é inconsciente. Ou seja, introjeção e identificação andam junto. Identifica. E é diferente da projeção. É diferente. A projeção é para fora, a identificação é trazer para dentro. Vê um movimento diferente da energia? A projeção é numa fantasia, a projeção é numa imaginação, ó, o ego está produzindo, né? Aí aqui, ó, eu estou projetando, na realidade, estou vendo coisas que eu tenho, às vezes, nessa pessoa. Na introjeção, eu não tenho isso. Nossa, que virtude boa, né? Eu olho para mim e não tenho isso.
vou começar a imitar. Aí eu começo a engolir aquilo, né? Começo a trazer aquilo para mim. Quando eu trago isso para mim e começo a viver, eu fico identificado. Aí eu viro um duplo da pessoa. Ou seja, estou sem identidade, né? Isso pode estar escondendo, por exemplo, uma baixa autoestima. A pessoa sente o próprio eu, não tem uma aceitação, não quero ser isso. Eu quero ser aquilo. Aí começa a copiar. Aí vai formando o quê? Sombra. Aí o que eu não gosto, que não está identificado, que não faz parte do processo da introjeção, vai virando sombra. Vai caindo no inconsciente. O que é mais importante é o conteúdo da projeção. O que for mórbido, você cuida. Porque aí o self vai trazer isso. Não se preocupe, não precisa correr atrás. Ele vai bater na tua porta, né? Então, à medida que os desafios forem surgindo, é importante no momento da crise olhar essas coisas, né? Meu Deus, o que eu faz para que isso, né? Por que eu estou escolhendo isso? Por que eu estou fazendo isso? Essas perguntas, né? Aí eu começo a acessar através disso aqui. Será que eu não estou projetando? Será que de alguma forma eu não estou? Esse é um dos objetivos que a Joana traz isso. Ela está dando o quê? Fazer reforma íntima é super difícil, mas eu estou te dando uma ferramenta para dar uma facilitada aí, né? A ciência vê isso, estudou esse troço e tal, então pega que você vai tirar uma coisa boa aí, né? Para você não ficar brigando com imagens suas vistas nos outros, né? O casamento, de alguma forma, ele passa por um processo desse desafio o tempo inteiro, porque você dorme e acorda na frente do espelho, né? Da ânima e do ânimos, o tempo inteiro, né? Você está ali 24 horas do dia com aquela pessoa. Então você está o tempo inteiro projetando, né? Aí dá briga. E qual é a característica do complexo, né? Ele é ativado pelaquela mínima coisinha, né? Que é o que dá mais problema, né? Aquelas coisas menores e tal. Quantos casamentos acabam por nada? Vai ver a picuinha, né? Os complexos estão ali, né? Aquela coisa vai ruendo ali. Ou seja, à medida que eu vou me percebendo, a minha relação ela vai ficando melhor, né? Eu paro de me responsabilizar, de falar, você que tem que ser assim para eu ser feliz, ou fazer tal coisa, eu começo a me observar. Então as minhas relações vão ficando suaves, eu vou cuidando de mim, vou ficando mais pleno, vou parando de colocar a responsabilidade nos outros. Quando o material ou o conteúdo está consciente, eu tenho menos alterações emocionais, né? Porque ele está aqui no ego, ele circula aqui, então eu não tenho tantos rompantes. Não é que ele não vai acontecer, mas ele diminui muito mais. Então a relação vai ficando de mais cumplicidade, com mais diálogo, você vai ficando mais tranquilo, né? Porque a relação vai ficando consciente. Quando esse complexo ele está na área da consciência, ou ele tem a capacidade, né? Quando eu falo assim, o complexo você é um pedaço de mim, né? Eu sei que você mora em mim, né? E eu quero me relacionar com você. Quando eu faço isso, ele vai se acalmando, ele tem uma tendência a se acalmar. Óbvio que não é todo complexo, não é assim. Mas ele já perde essa carga. Quando eu quebro a projeção, ele já diminui a capacidade de perturbação da consciência, né? Então, quando eu paro de olhar para fora e olho para a minha imagem dentro de mim mesmo, tudo muda. E tudo que vem do self, eu vou me relacionando. E quando eu me relaciono com isso, por mais primitivo que seja, me gera harmonia. Porque isso vai se manifestar não de maneira literal, na briga, na discussão, no rancor, na mágoa, no ressentimento. Mas isso vai se manifestar através dos símbolos que o ego fornece e que ele vai acessando, né, o que o Walter Boechat chama da mitopoese da psique, que são essas imagens, né, essa capacidade que o ego tem de criar mitos, os próprios mitos, o tema pessoal, as próprias histórias, os próprios símbolos, a origem da alma, e de ir trabalhando isso sem colocar no outro. Aí eu vou me apropriando de mim, vou me apropriando. Quando um ego faz isso, demonstra o ego insatisfeito consigo. Né? Aquele ego que olha aquela mulher na novela e usa a roupa da mulher, bota o cabelo igual ao da mulher, bota a sandália igual a da mulher, o homem quer o carro do cara que está na TV, né? Ele começa a introjetar e quer aquela vida, né? Aí começa a massacrar, enganar para sustentar a imagem. Aí você vai ficando primitivo, para viver uma vida que o self não é o seu self, é a vida lá da novela, né? Então, quando vai se montar essas imagens, essas pessoas sabem disso. Elas escolhem os temas da alma que fazem eco aqui dentro. Então a gente fica vidrado vendo aquilo, os filmes, a novela, o romance, está tudo lá, projetado. Por exemplo, a gente trouxe até o exemplo dos filmes lá na aula passada.
Pô, se eu estiver vendo um filme e tal e me emocionar com aquele filme, pode ser que ele tocou num complexo. Ele encosta, né, no complexo. Aí você se emociona. Aquilo fala da tua experiência pessoal. E quando isso constela, vem na emoção, aí você chora, né? Quando, por exemplo, você está lá, você está conversando e tal, e seu pai? Aí a pessoa já lacrimeja o olho, né? Só a imagem do pai já ativa. Aí ela se emociona, né? Aí o que foi? Não, meu pai faleceu. Tem quanto tempo? Tantos meses. Tá lá, né? Tá no processo, tocou, bem no lugar. E é nesse nível que a gente se cura, né? Aí você vê o filme, nossa, por que será que eu me emocionei tanto com esse filme? É uma oportunidade de pensar, nossa, por que essa imagem desse filme mexeu tanto comigo? Né? Como já algumas pessoas já vieram conversar comigo aqui, que passaram por essa experiência, e foi um aprendizado enorme. A partir dali a pessoa começou a mergulhar e descobrir uma série de coisas dela, né, que não sabia. Faz sentido ou não? Ou seja, por isso que os espíritos de luz, eles olham o sofrimento, como que é a imagem, né? Pelo menos para mim é assim, eles ficam lá tranquilos, né? Vamos resolver, não tem desespero, né? Quando tem que ser rápido, eles são. Quando eles têm que resolver, não é aquela, meu Deus, vou te levar também, e chora junto com a pessoa, você não sabe quem que está sendo atendido, quem que está chorando, por quê? Porque está consciente. Aí é amor, né? Aí o amor é essa linha mestra, né? Aí ele vai lá, ó, aqui eu tenho um dever aqui, né? Então ele olha aquele fenômeno da alma e mantém um equilíbrio, né? É igual aquele médico, né, que está ali vendo aquele sofrimento e ele se mantém ali tranquilo para poder resolver o negócio, né? Então ele tá consciente, né? Ele está consciente. Esses pontos dessas feridas, essa raiz exposta, ela diminui quando o ego se relaciona com isso. Porque isso perde carga emocional. O complexo fica desvitalizado, vira uma memória, sem emoção. Tem um amor assim, né? Eu vou me trabalhar para poder fazer isso, e vou viver me aceitando do jeito que eu sou agora. Eu não tenho esse amor, o que eu posso fazer agora? Eu falo, eu quero desenvolver essa virtude, tá? Onde que eu estou? Onde que eu estou? Que é a pergunta do mineiro. Para onde que eu vou? Quando você faz isso, você está consciente. Aí você não vira uma mímica, né? Porque você fica teatral, você não é você mais. Quando você faz isso, você vai começar a fazer um trabalho para desenvolver aquela virtude, mas com tuas tintas, que é diferente. Porque aí você vai amar do teu jeito. Você vai cumprir a tua missão, não é a missão do Chico. Né? Aí você vai amar. O tema é o mesmo, mas a história é diferente. Olha como é que a persona se forma. Por introjeção e identificação. Aí eu falo, não, quero ser essa mulher aí do blog aí, e vai, pegando coisa que não tem, aí vira uma persona. Aí começa a alergia, enxaqueca, irritação, porque o self está chiando aqui e falando, volta para cá. Né, eu quero me realizar, enquanto isso você está preso aí nessa imagem. Né, e essa imagem ela não é para mim. Né, o self fala, eu não sou isso, eu quero ser eu. Lembra uma vez que aqui na Câmara aqui do DF, tinha um grupo de religiosos que receberam uma propina e depois fizeram uma roda de prece para agradecer a propina? Isso é uma racionalização. Sim, sim. Lembra disso? A pessoa está lá, vamos agradecer a propina que a gente recebeu? Né? Você estava cometendo um crime ali, né? E você cria uma forma de transformar o errado em certo. Isso é um mecanismo de defesa mais do adulto, já mais refinado, né? Ele tem essa capacidade, já não é tão infantil. Então, toda vez, né? Eu matei, mas... Aí, quando eu começo tudo isso, né? É para apaziguar esse errado, né? Não tem a assunção. Veja como isso é importante. A racionalização não deixa você se arrepender, que é o primeiro passo para a recuperação espiritual. Arrependimento, reparação e expiação. Se eu racionalizo, eu não entro no processo. Está entendendo como é importante? Faz sentido ou não? Então, toda vez que eu começo, você, né, mais isso, mais aquilo, porque aquilo, essa racionalização. É eu tentando fazer esse mecanismo de transformar o errado em certo, para que eu não faça a crise, fiz besteira. Não devia ter feito isso. Agora eu sou responsável, não culpado. Vou esperar a hora certa para poder corrigir isso aí. Deus vai mandar. Vai, tranquilo. Está entendendo a diferença?
A racionalização evita você de entrar na tríade de recuperação moral. Né? Enquanto o obsessor passa por isso. Né? Por que você persegue? Porque ele fez isso, porque ele fez aquilo. Olha a racionalização. Ah, então você é vítima, né? Não fez nada. Você está sofrendo porque Deus é injusto. Não é, né? Ele também, com certeza, 99,9% das vezes, se o obsessor fez alguma coisa, está resgatando no mal que é que ele fez para ele. Aí cria um ciclo de ódio, né? E fica os dois se debatendo naquilo. É ou não é? Porque senão Deus erraria, né? A mira. E não é por aí. Ou seja, ele aproveita a obsessão para poder fazer o outro espiar. Aí, como ele não suporta e cria ódio da expiação, aí ele vai odiar mais ainda e fica um ciclo. E vai. Naquele ciclo. Aí você fala para ele, mas por que você está fazendo isso? Ele não olha para trás. Talvez eu esteja espiando. Porque eu não fui. Olha o que é que eu fui aqui atrás. Né? Ele está equivocado de ter feito mal para mim? Tá. Mas olha como é que eu me equivoquei. Né? Tem até aquela prece, né, lá no Evangelho que ele fala, Senhor, ele vai agradecendo todo o mal que acontecia a ele. No capítulo lá do Evangelho. Né? Obrigado por me provar, por me testar. Né? Você vê, não coloca a responsabilidade no outro. E não racionaliza. Né? Essa racionalização, ela evita o perdão. Né? Ela evita o acesso. É uma fuga do ego em perturbação. Quando você faz uma coisa errada, ou que você considera moralmente que te gera uma perturbação, tem uma avaliação moral que vai te levar a uma crise moral, a racionalização evita isso, ela faz uma fuga. Porque aí eu pego e falo, não, essa propina é abençoada. Né? Vamos rezar, agradecer e vai vir mais. Vamos rezar hoje à noite, inclusive, para vir mais. Você vê, olha só o nível que a gente chega. Enquanto isso, tem um holocausto acontecendo nos hospitais, pessoas morrendo. A gente gosta muito de falar do nazismo, né? Mas a gente vê esse nazismo todo dia, né? Vai aqui no SUS, aqui, ó. Tem gente nadando em piscina aqui no Lago Sul, enquanto tem gente morrendo aqui, ó. É o nível de racionalização. Você vê que tudo tira a responsabilidade da pessoa. Né? Ela vai se evadindo de si, ela não se encontra. Ela não se olha, os mecanismos de defesa vai alienando ela, vai tirando ela dela, ela não faz a crise. Né? Quando eu uso a fuga, eu não faço crise, vou dormir em paz, coloco o travesseiro, está todo mundo morrendo, a conta está cheia, e eu estou aqui em paz, não faço uma crise moral. Eu tenho uma atitude, um complexo aqui, no inconsciente, que ele está muito, muito exagerado. Ele está gordinho, né? Ele está, vamos pensar assim, que ele está down aqui, né? Então o ego compensa com a atitude oposta, né? Muito exagerada, para se defender disso aqui. Como no caso do fanático religioso, por exemplo. Na realidade, no fundo, ele tem um complexo, a voz de um complexo que fala para ele de uma insegurança, que aquela doutrina que ele prega não é real. Aí ele compensa querendo convencer os outros de uma coisa que nem o inconsciente dele se convenceu. Aí ele projeta. Aí fica querendo converter. Aí onde vai e fala daquilo, vira um fanático. Eu já fiquei assim. Quando eu era mais novo. E a gente fica assim, né? Fica desse jeito, você vai compensando. Aí não é real, vira uma experiência religiosa que não é real. Você não fica seguro. Aí, de repente, você dilui a compensação e você fala, vou largar isso, porque era um conflito. Né? E aquela fala assim, eu juro pela morte da minha mãe, que eu estou falando a verdade. É uma compensação, está mentindo. É ou não é? A pessoa exagera, é automático, é uma defesa. É uma defesa. O sonho, ele entra como um valor compensatório na psique. O ego está lá se achando bonzinho, né? Está tudo resolvido, é tudo moralista, está tudo lá certinho. Aí vai sonhar, aí um sonho totalmente oposto. Uma pessoa mesquinha, egoísta, sombria, lá que aparece no sonho, está compensando. E é bem exagerado. É uma balança, né? Fica o ego de um lado, num prato, e o sonho do outro, no outro prato. Aí você compensa, né? Ela fica compensando. Eu botei uma coisa muito falsa de um lado, aí o ego botou uma coisa muito o inconsciente, o self, entra em ação e compensa a relação. Aí eu fico nessa balança, né? Aí equilibra, a compensação equilibra. Imagina, vamos pegar um conflito da sexualidade, por exemplo, ou da afetividade.
É aquele cara que macho brinca, assim, não tem nada que se olhe para ele que fala que ele não deixa de ser homem. Mas ele detesta o outro, aí ele começa a projetar, né? Aquele que é um afetivo, aquele que tem a conduta tal, ou aquela mulher que é, né, púdica e olha a piriguete, né, e tem raiva dela, né? Ou seja, a psique já está em compensação, ela está projetando e compensando. Porque a sombra está projetada na pessoa e ela está em uma compensação de um papel extremamente excessivo à sombra que está no inconsciente. Não ocorre tudo separado, não é uma matemática. Vai acontecendo tudo junto, é um trabalho, é um balé. Está entendendo? Fica um ego compensado. Por exemplo, essa pessoa que critica, o que vai acontecer com essa sombra? O que vai acontecer? O ego, para se defender dela, vai compensar, vai projetar ela, para poder fugir. Quando ele encontra a mulher, essa mulher púdica, que olha a outra, né, e está doida para fazer tudo que ela faz, aí o que ela faz? Primeiro ela já se projeta, já critica. Não, que não presta, é biscate, é não sei o quê. E o ego já está compensado, porque está na postura da santinha. Percebe os mecanismos, tudo trabalhando, tudo de uma vez? Ou seja, ela está compensando aqui a balança. Ó. Ela está compensando a sombra, né? Botou um peso aqui e bota o outro aqui para igualar. A sombra projeta e o ego compensa. Aí daqui a pouco ela começa a atrair, mentir, enganar. Aí ela fica identificada com a sombra. Mas ainda está tomada. Está inconsciente ainda. Eu fico criticando as pessoas do que eu não tenho coragem de fazer. Quer ver onde está isso? No filho pródigo. O filho que fica em casa, ele está projetando e compensando, porque ele estava doido para ir para a esborne. Só que o outro era corajoso. Não é não fazer, é fazer com educação. É dar símbolos novos para aquele instinto se realizar, de maneira, numa estética mais bonito, num relacionamento, num namoro, né, numa coisa muito mais, numa beleza. Né, e não numa coisa mais primitiva, mais cavernosa, mas está acontecendo. O mesmo sexo que nutre a orgia, ele nutre também um casamento. É o mesmo sexo. Só que ele está num símbolo diferente, está num conúncio muito mais elevado. É ou não é? Ou seja, então quando eu estou falando desse mecanismo, não é assim não, agora é isso, agora é aquilo, está tudo acontecendo. Eu estou falando aqui de forma didática para você entender o que é. Mas é tudo de uma vez, vai rolando. Então vamos pegar mais um aí para a gente fechar. Continuar nesse exemplo aqui, ó. O que a Perpétua fez lá, ó? Ela projetava, né, na galera lá, na mulherada, não é assim? Compensava tudo acontecendo, né? Num ego muito púdico, naquela coisa muito num luto que não passava, aquela mulher que estava sempre em luto. E em casa ela tinha uma caixa que ela guardava um falo lá, não era? Pronto, aqui, ó, o deslocamento. O conflito sexual dela saía aqui, ó, na imagem do falo que ela guardava em casa. Está deslocando. Ela não vivia aquelas coisas. Por exemplo, você chega lá, o chefe te chama. Aí ele faz uma injustiça, te dá um sabão. Aí você, você olha para ele assim e fica, né, fulo da vida. Aí você chega em casa, a esposa, e aí, como é que foi o trabalho? Não me enche o saco não, está deslocando. O chefe que você queria matar saiu em casa. Como você não podia fazer lá, porque o ego não deixa, senão perde o emprego, graças a Deus. Aí você desloca em casa. Aí você já viu quando às vezes tem briga, que a pessoa pega o objeto e joga na parede? O que ela está fazendo? Deslocando o murro que ela queria dar no outro no objeto. Já viu? Bate a porta do carro, a porta do quarto. Né? Aí às vezes a gente vai até lá e vai e desfaz, né? Abre e fecha a porta para ver se quebrou. Isso também é um mecanismo de defesa. Está no toque, isso aparece no toque. O fazer e o desfazer. A compulsão à repetição. Você vai lá, está brigando com o namorado, aí bate a porta do carro, né? Que é o quê? O que tem no inconsciente? Queria bater na pessoa. Aí o ego desloca, como não é moralmente aceito, se eu bater, eu vou preso, né? E vou ter que assumir o desejo de querer bater no outro, eu desloco para o objeto. Quando eu desloco, eu posso fazer a crise moral com o objeto. Falo, meu Deus, eu não devia ter estragado o carro, né? Aí vai lá e testa a porta, né? Ou seja, isso é um mecanismo da criança. Você já viu a criança muitas vezes, quantas vezes ela repete uma ação? Aí pega um carrinho, um desenho que ela vê 968 mil vezes. Você já viu isso? A gente continua fazendo isso. É a compulsão à repetição. Isso aparece muito no toque.
É o fazer e o desfazer, é um ritual mágico de desfazimento do erro. Isso apareceu nessa questão lá da propina, da prece, é um ritual mágico, que tira o poder nefasto do ato, né? Aí ele vai e desfaz, tira aquilo, né? Ou seja, esses negócios estão tudo funcionando, percebe? Isso já vem desde antes. Olha o que é que Jesus fez, ó a introjeção, né? Esse vinho, né, é o meu sangue. Esse pão é a minha carne, né? Olha o processo de introjeção. Aí a pessoa come e fala, ó, ativa o self da pessoa. Porque Jesus sabia que esse processo existia. Então, ele gerando uma introjeção através do símbolo do vinho e do pão, eles ficaram identificados com a pessoa do Cristo e foram pregar o Evangelho. Quando você faz uma identificação, você fica achando que você é um lado do problema e o outro fica no inconsciente. Quando você começa a sair do conflito, você não está identificado nem com um lado nem com o outro e também não está projetando. Você está consciente. São sempre dois complexos. Quando eu falo assim, ó, imagina, meu pai é seco, ele nunca me deu um abraço, nunca me elogiou. Pronto, aí eu estou formando um complexo negativo paterno ali, é ou não é? Aí eu começo a falar assim, eu queria que meu pai fosse assim, olha o outro complexo. Um pai bom, que fizesse tal coisa, eu vou nutrindo outra imagem, é ou não é? Ou seja, eu faço dois opostos. Dois conflitos, vira dois complexos. Um complexo extremamente trevoso e um complexo extremamente idealizado. E eu fico preso. Aí, geralmente, eu me torno essa pessoa boazinha. Eu fico identificado com a imagem boa do pai. E fico projetando o complexo paterno negativo nos outros. Ou eu me identifico com o lado ruim do pai e fico projetando o bom nas pessoas. Eu só saio dessa situação quando eu faço a função transcendente, que é eu não me identifico nem de um lado, nem do outro, e estou consciente dos dois e paro de projetar. Para de projetar esse tema da minha vida, né? Porque se ele fica consciente, eu tenho uma tendência a diminuir as projeções. Né? Então eu vou desmantelar, e outras áreas vão começar a funcionar. Então, muitas vezes, no sonho, eu sonho com coisas duais, né? Nossa, eu estava num lugar onde tinha uma pessoa extremamente moralista e a outra totalmente depravada. Aí eu estava de um lado um cara muito bonzinho e o outro muito ruim. Aí eu estava junto conversando com uma pessoa que era extremamente rígida e o outro era todo desleixado. Né? É sempre dual assim. Aparece esses duplos, porque os complexos se organizam assim. É a dualidade do conflito. Quando você recebe o estímulo, constela o complexo e o ego barra aquilo. Aí o complexo continua lá ativado e quando ele encontra a oportunidade, ele vai e se realiza. Aí toma. Aí uma mínima coisa vai à desforra. Faz sentido ou não? Vê só isso aqui, ó, só para você entender como é que funciona esse negócio do filho, para a gente fechar. Quando você tem um ímã, ele tem um campo de força magnético aqui, não é assim? Ó? Lembra lá, da segundo grau. Faz muito tempo, né? Não é nem segundo grau mais, ensino médio. Ele fica com um campo magnético, um ímã, né? Entra lá, eu nem lembro da corrente. Imagina que é isso aqui. Um lado S e um lado norte-sul, né? Quando você pega outro ímã e aproxima desse ímã, a polaridade se inverte. Não é ou não é? Quando você aproxima aqui, não é ou não é? Tem alguém da física aí para me ajudar? É isso mesmo, né? Essa aqui é o pai, ó. O norte é a sombra do pai. Se eu vou educar um filho, o que é que ele vai ser? Ele vai inverter a polaridade. Então a minha sombra vira o consciente dele e a minha consciência vira a sombra dele. É um ímã. É um exemplo. Está entendendo? É porque o ímã ele tem dois polos. É onde entra e sai a corrente magnética do ímã. Quando eu trago... E a minha personalidade é assim. Né? Ela é bipolar. Ela tem dois polos. Quando eu pego uma outra personalidade que também é bipolar e aproximo, ela se inverte. Ou seja, para que eu eduque bem o meu filho, eu tenho que conhecer a minha sombra, porque aí não muda a relação. Quanto mais eu conheço, ou seja, como é que eu vou ser um bom pai? Se conheça. Porque quanto mais você se conhece, menos você se projeta no filho, você vai realizar suas frustrações no filho, vai ficar ele doente, vai deixar o self dele se realizar. Porque se você não fizer isso, aí inverte. Aí a sombra sai no filho e ele vai viver lá. Aí aquele filho que mas eu eduquei justamente de um lado, ele virou o oposto. Por quê? É o seu inconsciente, é o que você não queria ser.
Aí a sombra sai nele. Seria algo assim, simplificando, claro. Né? Faz sentido ou não? Esse ponto da aula, né, o que você vai projetar, deslocar, recalcar, que é essa coisa toda que a gente está vendo? A ânima, o ânimos, a sombra, os complexos, arquétipos, vão ser tudo projetado. Projetado, deslocado, recalcado, toda essa história toda aqui, identificação. E quanto mais você sabe isso aqui, mais você vai tendo livre-arbítrio. Porque quando isso funciona, a tua revelia, isso é um processo inconsciente. Então você não escolhe, as coisas que estão no teu inconsciente escolhe por você. Aí cria problema no filho, cria problema no casamento, cria problema no trabalho e você vai vivendo esses conflitos. Beleza?